Havendo um número legal, declaro aberta a sessão da Terceira Câmara Civil, hoje, quinta-feira, 31 de agosto, presente os senhores membros, o Ministério Público na pessoa de doutor Fileno, que eu quero saudar e cumprimentá-lo, a primeira vez está conosco aqui na Terceira Câmara, um amigo pessoal do Ministério Público que a vida me reservou, é um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Cumprimento a todos, aos ouvintes aqui da Rádio Web. Só um instante, senhores. Desembargadora Galiza, eu preciso atender. Desembargadora, não vamos ter, né? Em votação, em discussão e votação, as atas ou ata da sessão anterior. Alguns comunicados aqui. Desembargador Gonçalo e desembargadora Galiza foram convocados para julgamento de aqui em razão do quórum estendido. Eu vou já anunciar quais são os processos, mas em razão de compromisso na Justiça Eleitoral, o desembargador Gonçalo não vai estar presente. Então, nós vamos retirar aqui para combinar com eles, porque é a segunda vez, né, desembargador Cleão, desembargador Lorival que vem, então vou retirar aqui para agendar com eles de acordo com a agenda lá do TRE. Então, Bruno, me ajuda. É o primeiro processo da pauta, né? Um, dois e três. Por quórum estendido, em razão da ausência justificada do desembargador Gonçalo. Eu estou, na vez passada, eu adiei, eu estou retirando de pauta o quarto, que é do município de São Luís, e estou também retirando o 11º, agravante Francisco Valdeci de Souza Cavalcante. Algum dos senhores tem processo para adiar? Então, eu me pergunto se algum processo extra pauta, desembargador Cleone, desembargador Lorival. Vamos à pauta com os pedidos de preferência dos senhores advogados, iniciando pelos que estão presentes aqui na sala de sessão. Sim. 1, 2 e 3. 1, 2, o 3 e o 4. Retirados de pauta, na verdade. Qual é o número? Primeira preferência aqui, doutor José Antônio. Desembargador presidente, o número 10 eu já tinha autorizado a retirada de pauta. Ele já foi retirado, não está aqui, não. Aqui, A pauta aqui. virtual aqui, não. Está no impresso só, né? Está no impresso. Não. Mas o que vale é o que está aqui na tela. Na tela não está. Décimo quinto, aqui, apelante é Dirce Maria Coelho Xavier Araújo, advogado doutor José Antônio Figueiredo de Almeida e Silva, apelado aqui ao Ministério Público do Estado do Maranhão, a promotora doutora Natália Macedo Luna Tavares. 15º. Eu adotei como relatório a parte expositiva contida no parecer da Procuradoria, versa os presentes autos sobre recurso de apelação interposto por Dirce contra a sentença proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Itimbiras nos autos de uma ação civil pública de ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e condenou apelante por ato de improbidade. Ela era prefeita do município de Itimbiras e, à época, protelou e descumpriu. Qual é? 15º.
e descumpriu deliberadamente sentença judicial do juiz de direito da comarca, que nos autos do mandado de segurança concedeu segurança pleiteada a 18 impetrantes para lhe assegurar a reintegração no quadro de servidores efetivos da municipalidade, devido à ilegalidade verificada no ato administrativo de exoneração. Então, ela devolve aqui a matéria, o Ministério Público apresentou suas contrarrazões, e em seguida a Procuradoria lançou parecer onde se manifesta pelo improvimento do recurso. Em um passo seguinte, em virtude da vigência da Lei 14.230 de 2021, a Lei de Improbidade, a qual trouxe mudanças significativas procedimentais e materiais sobre a questão, este relator determinou a intimação das partes a fim de que se manifestassem acerca do impacto da normativa mencionada para o presente caso. A parte apelante o fez e a apelada também. Então, determinei o sobrestamento até o julgamento em definitivo lá pelo Supremo Tribunal Federal e os autos retornaram ao Ministério Público que manteve o entendimento pelo conhecimento e não provimento do recurso. Este é o relatório. Doutor Fileno. Toda a senhora, excelência. Doutor Zé Antônio, por gentileza. Eu adianto, doutor Zé Antônio Figueiredo. Não. Senhor presidente, desembargador Jamil, senhores desembargadores João Cerejo e Cleones Cunha, eminente doutor Ofileno, procurador de justiça, colegas advogados, doutor Bruno, demais servidores. Diz a sentença que a ré, na condição de gestora do município de Tibiras, colocava os recursos públicos das prerrogativas do poder a serviço de seus interesses pessoais, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E, notadamente, praticando ato visando fim proibido de lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra de competência, ou ainda retardando, deixando de praticar indevidamente a de ofício. Esses tipos estão no artigo 11, incisos 1 e 2 da Lei 8.429. Incisos 1 e 2. Na apelação, nós levantamos 3 preliminares, as quais eu vou falar rapidamente, para não tomar muito tempo. A primeira preliminar, né, todas elas, senhores desembargadores, elas indicam cerceamento de defesa, porque nesse processo, a partir da notificação feita antes do recebimento da ação, houve constituição de advogado. A ex-prefeita constituiu advogado e foi feito a chamada manifestação, que é a defesa preliminar, antes do recebimento da ação. Depois disso, os advogados só foram intimados da sentença. Anos depois, muitos anos depois. A notificação é de 2008 e a sentença já saiu na vigência do Código de 2015, ou seja, depois de 2016. Mas a primeira preliminar é que, quando o juiz que estava em exercício lá recebeu a inicial, os advogados não foram intimados. E o procedimento da lei de probidade prevê a possibilidade de interposição de um recurso dessa decisão, que é o agravo de instrumento. Nós invocamos decisões no sentido da nulidade do processo quando não há essa intimação. O recurso especial 901-049 do STJ, que ainda foi de relatoria do ministro Luiz Fux, né? Que hoje integra a Suprema Corte, como nós sabemos, né? Dizendo da importância desse contraditório preliminar e anulando o processo quando não houve a chance de recurso relacionado ao contraditório preliminar. Citei também, inclusive juntei 2 acordos do Tribunal de Justiça do Maranhão, o acordo 126.777 de 2013, relatora a desembargadora Maria das Graças, e o acordo 114.174 de 2012, relator o desembargador Jorge Rachid,
ambos anulando o processo, porque não tinha havido essa intimação do advogado da decisão que recebe a ação de probidade e dá prosseguimento a ela, quando caberia agravo de instrumento, né? Diz o desembargador Jorge, né? Havendo advogado constituído nos autos, deve ele ser intimado de todas as decisões proferidas sob pena de nulidade, né? Não houve essa intimação, né? Da decisão que recebe a inicial da ação de probidade, cabe recurso de agravo de instrumento, de forma que a ausência da intimação dessa impede que a parte se utilize do duplo grau de jurisdição. Não houve essa intimação, não houve esse recurso. Depois, a parte sequer apresentou a contestação, porque ela foi só solicitação dela, depois que recebeu a ação, né? E aí, a juíza de direito que estava no exercício da época, na comarca de Timbiras, ela mandou intimar a parte, e não os advogados, para Doutor Zé produzir Antônio, prova. Foi doutor Zé não? Antônio, parece que o senhor tem toda a razão. Escute aí o voto do desembargador Jamil. Ah, eu não sabia. Eu tô fazendo aqui Eu já não li o me. voto aqui, eu já li o voto aqui, por isso que eu lhe interrompi. Pudéssemos ganhar tempo aqui, fica registrado aqui a sua sustentação. Eu não enfrentei essas preliminares, mas enfrentei o mérito. E o o O diretor da mérito também. por improbidade. E majoritariamente o STJ tem decidido que mera irregularidade não é ato de improbidade administrativa. Então, sem comprovação do ato doloso, o mero exercício da função ou desempenho de competência pública, sem comprovação do ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa. Trago vários julgamentos do STJ nesse sentido. Ministro Helman Benjamin, ministro. Não, aqui já é desembargadora federal Mônica Cifuentes. Então, entendo que a sentença deve ser reformada. Sentença que condenou a Aura Penalty por improbidade administrativa por tipificação de norma revogada, qual seja, o artigo 11, inciso 1 e 2 da Lei de Improbidade, devendo a mesma ser julgada improcedente. É como estou votando. Em desacordo aqui com o parecer ministerial. Desembargador Lorival? Depois da Lei 14.230 de 2021, mudou-se totalmente essa orientação que vínhamos adotando no julgamento de probidade administrativa. Então, o voto de Vossa Excelência está consentâneo com essas alterações, eu acompanho. Desembargador Cleones? Então, doutor Zé Antônio, o senhor está satisfeito? Com certeza, Excelência. Sustentação? Então, bom ouvi-lo, um abraço, agradeço a contribuição. Só eu agradeço a atenção e bom trabalho a todos. E provida nos termos do voto do relator em desacordo com o parecer ministerial. O próximo. Número 8 da minha relatoria. É um agravo interno interposto por Júlio Bacelar de Souza Martins Neto contra a decisão por mim proferida nos autos de agravo de instrumento, no qual indeferia liminar recursal, uma vez que a situação fática narrada não revela a urgência necessária para a concessão de liminar neste momento processual, como exige o artigo 300 do Código de Processo Civil. A agravante, ela ajuizou uma ação anulatória de registro civil e cancelamento de registro de imóvel, combinada com reconhecimento de domínio ou posse perante a 9ª Vara Civil de São Luís, no qual busca demonstrar possível fraude em escritura pública que promoveu o desmembramento do imóvel registrado sob matrícula tal, livro tal, do cartório de registro de imóvel São Luís,
com posterior cancelamento dos respectivos registros levados a efeito. A DUS, que é proprietário dos lotes 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da quadra 20 do loteamento Jaracati e possuidor, posseiro, da sobra de terreno com área de 1.769 metros quadrados, com aquiescência do município de São Luís, inclusive recolhendo IPTU da área desde 2008. Argumenta que fora surpreendido com uma ação reivindicatória promovida pela Rádio e TV Difusora, na qual apresenta uma escritura pública lavrada no cartório extrajudicial de Maranhãozinho, de desmembramento do imóvel urbano de matrícula 71.717, que fora dividido em 4 áreas distintas, posteriormente criando novas matrículas perante o cartório da primeira zona de registro de imóveis. Informa que a parte agravada em seus embargos de terceiro argumenta que estaria impossibilitada de promover o registro do compromisso de compra e venda do imóvel de matrícula tal, em razão da decisão judicial proferida nos autos da número tal, imóvel este que teria adquirido anteriormente ao ajuizamento da ação, sendo considerado terceiro de boa-fé prejudicado. Adianta que a decisão proferida na ação anulatória apenas impede temporariamente novos registros da matrícula, na matrícula número tal, visto que uma suposta constatação de irregularidade do desmembramento poderia tornar nula qualquer matrícula decorrente daquele instrumento. Nessa senda, após tecer outros argumentos acerca do direito que se roga, pleiteou provimento recursal a fim de retornar a decisão de origem ao status quo anterior. Este é o relatório. O senhor quer se manifestar pelo agravante, não é isso? Júlio Bacelar de Souza. Por gentileza, decline seu nome completo e OAB para fins de registro, em seguida, sua sustentação. Antes de mais nada, desembargador Jamil, bom dia. Vossa Excelência, quando iniciou a sua fala, falou agravo interno. Eu acredito que foi um equívoco, né? Já é o mérito do agravo de instrumento. No voto, eu vou corrigir. É só para não ficar essa dúvida na hora do... Não, no relatório consta isso, está equivocado. Eu estou verificando. Aqui, tá constando. Porque deu a entender que a gente estava tratando da tutela. Eu estou abrindo o processo para ver, mas o senhor pode fazer sua sustentação. Santíssimo desembargador Jamil Gedeão, relator da Terceira Câmara Civil, presidente da Terceira Câmara Civil, desembargador Cleones Cunha, desembargador Lorival Cerejo, doutor procurador, serventuários da Justiça, bom dia. Quem vos fala é o advogado Arlindo Barbosa Nascimento Júnior, OAB Maranhão, 7.787. Pois bem. Vale, só iniciar, o senhor tem razão. Trata-se de agravo de instrumento. A celoma toda, excelências, para que a gente possa ser bem breve no relato, nas razões do agravo, no agravo interno protocolado, existe inclusive um levantamento topográfico com georreferenciamento, onde demonstra cabalmente que a difusora, ela, ao lavrar uma escritura de desmembramento e emembramento lá no cartório do Maranhãozinho, ela supriu a existência da Rua 13, que divide o lote onde está a Defensoria Pública do Estado e o lote do agravante. Ou seja, nessa escritura que o Estado do Maranhão pretende levar a efeito, consta que ela é vizinha do lote 20, o que não é verdade, uma vez que o registro imobiliário do lote 20, que é mais antigo, inclusive, consta que o vizinho dele de fundo é justamente esta Rua 13 suprimida na escritura lavrada no cartório do Maranhãozinho. Deste modo, essa supressão dessa rua fez com que o terreno da difusora, que foi vendido para a Defensoria da União, ficasse vizinho, muro com muro, do agravante.
o que não é verdade, como você percebe muito bem dos levantamentos topográficos das plantas relacionadas aos autos. E, em razão disso, a difusora, se beneficiando desta lavratura dessa escritura, é, já que suprimiu a rua e unificou os lotes, que na verdade são duas quadras separadas por uma rua, com essa unificação, a difusora, de forma absurda, protocolou uma ação reivindicatória para querer se apropriar, se arvorar do terreno também da frente, que é de propriedade do agravante. Aqui não se busca, em momento nenhum, tomar terreno do Estado do Maranhão. Muito pelo contrário, o agravante, inclusive, está auxiliando o Estado com esta presente ação a regularizar o imóvel ora vendido pela soma de 38 milhões adquirido pelo Estado do Maranhão. O Estado comprou com uma dispensa de licitação esse terreno da difusora e não verificou as condições, não verificou que o terreno está com uma supressão de uma rua na hora de fazer o loteamento, e também não verificou que essa escritura foi para o Maranhãozinho. Existe um levantamento topográfico que comprova que a área que consta no registro imobiliário feito pela difusora é de 13 mil metros quadrados, quando a área real é só de 7 mil. Ele vendeu no papel uma coisa que não existe no plano. Se for fazer o levantamento da área, não vai bater com o levantamento topográfico do local, que foi isso que nós colacionamos nos autos. A juíza, atendendo às nossas solicitações, a prova documental e, notadamente, a prova cabal, que é se o terreno, se o lote 20, a quadra 20, faz fundo com a rua 13, o quadra 21 não pode fazer fundo com o lote 20. Ela, atendendo essa solicitação, ela determinou o bloqueio parcial da matrícula, não porque o Júlio queria se apropriar daquela área, mas sim para que seja averiguado em que condições foi lavrada essa escritura, para evitar, inclusive, prejudicar terceiros na cadeia sucessória. E esse bloqueio parcial, ele não impede o Estado do Maranhão de usar a estrutura que já está utilizando há mais de ano, a defensoria já está funcionando lá, não impede a sua utilização, não impede nada, apenas impede que seja uma suposta ilegalidade ante os fortes indícios de fraude existentes na lavratura da escritura de desmembramento. Aqui não se está litigando contra o Estado do Maranhão, muito pelo contrário. Aqui se pretende resguardar os direitos, sobretudo do Estado e do próprio agravante, uma vez que a difusora, que foi a causadora de toda essa celeuma jurídica e deveria ser compelida a sanar perante o cartório de registro imobiliário essas inconsistências na ocasião da lavratura do registro. Por outras razões, aplicando a costumeira justiça, roga-se essa terceira Câmara que, analisando esses autos, não permita que esse registro seja feito por futuro. Certamente, na ação anulatória de registro público que tramita na nona vara civil, vai ser reconhecida essa ilegalidade feita nesse desmembramento e vai causar uma nulidade do registro de terreno adquirido pelo Estado do Maranhão. Por razões, vem perante esta outra Câmara pleitear que seja passada a liminar que deferiu o registro imobiliário, permanecendo a tutela anteriormente concedida de bloqueio da matrícula até o final do julgamento da ação anulatória do registro público. Voto. Obrigado, Arlindo Porfileno, pelo Ministério Público. Senhor presidente, senhor relator, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo senhor Júlio Bacelar de Souza Martins Neto, contra a decisão do juiz de direito da nona vara civil do termo judiciário de São Luís, em que o Ministério Público já lançou a sua manifestação nos autos, que neste momento processual este órgão ministerial mantém a sua manifestação. Que sentido foi a manifestação do Ministério Público? Nesse sentido. De qual? Desprovimento. Por exemplo,
em que pese as argumentações trazidas no recurso, aqui na sustentação por doutor Arlindo, eu entendo que a agravante não apresentou razões aptas a dar aso à retratação pleiteada. Conforme foi destacado na decisão agravada, em caso em apreço, os argumentos apresentados não demonstram, a princípio, a presença dos requisitos indispensáveis ao deferimento da medida. Com efeito, em juízo de cognição sumária, não verifica o perículo e mora, vez que consta na decisão agravada no ID tal, que a demora no deslinde da ação número tal poderá trazer graves prejuízos ao terceiro adquirente de boa-fé, que é o Estado do Maranhão, que até o momento ainda não conseguiu efetuar o registro do compromisso de compra e venda referente a um imóvel em voga, que, diga-se de passagem, avaliado em 38 milhões de reais. Outro assim, conforme também consta na decisão agravada, nos autos há um memorial descritivo do imóvel, elaborado por engenheiro civil, onde consta que, abro aspas, a matrícula imobiliária, número tal, não encontra-se sobreposta a nenhuma outra matrícula imobiliária, em especial as matrículas número tais, tendo seus limites devidamente georreferenciados e fisicamente delimitados por muros. Ademais, todo o perímetro do imóvel é limítrofe com ruas existentes e projetadas. Portanto, não faz confrontação com matrículas acima descritas, conforme desenho topográfico e relatório fotográfico datado de 9 de julho de 2022. Fecho aspas. Então, eu entendo que a situação fática narrada não revela urgência para a concessão da liminar nesse momento, de modo que se tornaria temerária a decisão em outro sentido, em sede de cognição sumária, sem a devida instrução mais minuciosa do caso concreto na origem. Então, eu estou de acordo com o parecer ministerial, conhecendo e negando o provimento ao agravo de instrumento, aqui continua agravo interno. Senador Lorival? Me chamou a atenção aí, por que essa matrícula foi feita em Maranhãozinho? Exatamente, me chama a atenção também, mas tudo é questão de instrução para... Diante da complexidade apresentada pelo advogado na tribuna, eu vou pedir vista para analisar melhor. Para começar por essa perplexidade aí do Maranhãozinho. Nós estamos... É permitido. Não, Osvaldo, nós estamos aqui limitados a gravar. É só a questão de conceder ou não a liminar. Neste momento, eu entendo que é temerário conceder. Só isso. Não é questão fática, posso? Pois não. Pode, doutor. Mas a gente não está discutindo liminares de passagem, porque a liminar, quando a gente demonstrou as irregularidades, foi defendida. O problema é que, ao invés do Estado agravar, pressionou para o próprio juiz através do embargo do terceiro, e o juiz deu uma tutela, cassando a tutela da outra juíza. Não se cometeu no tribunal. Já chegou aqui, eu comecei a revogou a decisão. Isso. Se retratou. Pedido de vista, né? Fica adiado, então, em razão do pedido de vista do Lorival Cerejo. Bom dia. Bom dia. O próximo agora é o 12º. 12º. Apelação civil. Júri Osmar de Jesus Lindoso Aires e Suzano Papel e Celulose. Lara Ponte Cinéria Advocacia interpôs o recurso de apelação em razão da sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara Civil da Comarca de Bacabal, oferida nos autos de um cumprimento de sentença, que propôs em face de Júri Osmar e Liane e que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Contra a inicial, que os executados Júri Osmar e Liane restaram vencidos na ação ordinária de cobrança de diferença intentada em face da empresa Suzano, sendo, ao final, condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do escritório, arbitrado em 13% sobre o valor da causa. Sendo a sociedade de advogados titular do direito patrimonial de honorário de sucumbência,
encontra-se investido de legitimidade para, em nome próprio, executar ou recorrer ao quanto que fora fixado. O valor histórico atribuído à causa foi de R$ 1 milhão, sendo a demanda proposta em 14 de setembro de 2016, pelo que, atualizado a causa para os dias atuais, é de R$ 1.351.054,84. Razão pela qual o valor dos honorários advocatícios com inserção de juros de mora é de R$ 267.846,61. Em suas razões recursais, a parte apelante, a Lara Pontes Neri Advocacia, dentre outros argumentos, alega que os apelados não demonstraram em nenhum momento hipossuficiência financeira, bem como não pleitearam a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, tanto que efetuaram o pagamento das custas iniciais do processo, e não obstante a ausência do pedido de assistência judiciária gratuita, o magistrado de origem, de forma ultrapetita, deferiu quando sentenciou na fase de conhecimento. C. De tão incrédulo benefício que ele foi concedido, os executados, Júri Osmar e Liane, ao recorrerem da sentença de improcedência do pedido, efetuaram o recolhimento do preparo recursal e, ainda não satisfeitos com o resultado da demanda, interpuseram recurso especial, quando também recolheram custas processuais. Apresentada a contrarrazões, a douta Procuradoria se manifestou pelo conhecimento do apelo, deixando, todavia, de opinar quanto ao mérito por não vislumbrar as hipóteses do artigo 178 do CPC. Este é o relatório. Temos sustentação. Doutor Vinícius, você está com o som desligado. Bom dia. Sim, excelência, sustentação pelo apelante. Ou não, seu nome completo, OAB, para fins de registro. Perfeito. Sou Vinícius César Santos de Moraes, OAB MA 10448. Desculpa. Falo em nome do apelante, escritório de advocacia, Lara Pontes Neri Advogados. Primeiramente, desejo bom dia aos eminentes desembargadores, ao membro do Ministério Público, aos servidores e advogados presentes. Conforme muito bem relatado pelo desembargador Jamil, o caso ora em julgamento é de bastante simplicidade, eu diria, nobres julgadores. O que acontece? Os horas apelados ajuizaram uma ação em face da Suzano Papel e Celulose, que nesse processo foi representado pelo nosso escritório, no qual pleitearam uma cobrança de valores que, ao final do processo, o juiz de base entendeu que era indevido, julgando improcedente a ação. Entretanto, apesar dos autores não terem pleiteado em momento nenhum o benefício de assistência judiciária gratuita, o juiz de base o deferiu, acredito que levando um modelo de sentença previamente elaborado, acabou deferindo esse benefício, a parte que sequer pleiteou, sequer demonstrou em algum momento processual que faria benefício a esse jus. Até porque, nobres desembargadores, a gente está tratando aqui de um fazendeiro com bastante recursos financeiros. Somente o contrato dele com a Sá Cavalcante, à época que foi discutido nesse processo, ele recebeu em torno de R$ 850 mil. O autor também, ele tem uma vida política. Nós juntamos ao processo a declaração de bens em valor superior, em valor próximo de R$ 1 milhão, excelência. O que só demonstra que, na verdade, o autor jamais fez jus a esse benefício. Apesar disso, ele foi deferida. Entretanto, como a gente bem sabe, o Código de Processo Civil estabelece no artigo 98 que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, ele não implica num cancelamento dessa dívida, e sim numa suspensão, cabendo à parte demonstrar, né, que efetivamente a parte beneficiária não faz mais jus àquele benefício. Como
Como bem relatado pelo desembargador e como estou afirmando agora, os autores jamais fizeram jamais fizeram jus a esse benefício. Eles não são hipossuficientes, eles têm muitos recursos. Inclusive, quando ajuizaram a ação, pagaram custas à vista de R$ 10.000. Mesmo deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, eles foram lá e recolheram o preparo recursal para apelação, no qual foi legado provimento. E, na sequência, interpuseram o recurso especial, onde também recolheram o preparo recursal. Ou seja, nem eles mesmos acreditavam no benefício que havia sido lhe concedido. Por quê? Porque eles não pediram, primeiro, e segundo, porque eles têm muitos recursos. No entanto, quando o escritório ingressou com o cumprimento de sentença, pleiteando o pagamento desses honorários, demonstrando que eles não fazem jus a esse benefício, o juiz de base acabou reconhecendo que havia sido deferido lá atrás esse benefício e acabou acolhendo uma impugnação, quando, na verdade, a gente está tratando de pessoas com muito recurso financeiro, comprovadamente nos autos possuem recursos na casa até de 1 milhão, entretanto, acabaram sendo agraciados com esse benefício, que a gente requer neste momento que seja revogado, para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência. Sem mais delongas, estou aqui pleiteando o provimento do recurso. Obrigado pela atenção. Só um instante, senhores. A oitava, 12ª, né? Parecido, doutor, está mantido, né? Senhor presidente, o Ministério Público já lançou a sua manifestação, mostrando que se trata de demanda, que trata de direito individual disponível, não havendo interesse primário na questão. O Ministério Público mantém a sua manifestação pelo conhecimento e pelo não interesse, pela ausência de interesse em relação à matéria de mérito. Tudo bem. Em resignação do apelante quanto à sentença que extinguiu o cumprimento requerido para a cobrança de R$ 267.000 referente a honorários advocatícios de sucumbência em razão de os apelados executados serem beneficiários da justiça gratuita e a exequente não ter comprovado a modificação da situação financeira deles. Bom, eu vejo que no presente caso o magistrado singular concedeu o benefício da justiça gratuita aos executados no momento da prolação da sentença e fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa. E não obstante o feito tenha prosseguido às instâncias superiores, TJ e STJ, o certo é que em nenhum momento foi levada à discussão a inexistência de hipossuficiência a fundamentar a benesse da gratuidade de justiça, razão pela qual entendo que, nesse momento processual, a discussão de tal matéria restou preclusa, uma vez que a sentença exequenda transitou livremente em julgado, não sendo possível desconstituí-la em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada. Eu trago doutrina e jurisprudência a respeito. Então, afasto a tese levantada pelo apelante de equívoco na concessão dos benefícios da justiça gratuita. E, prosseguindo aqui, no mérito recursal, o certo é que o benefício da justiça, uma vez concedido, e desde que não expressamente revogado, acompanha a parte beneficiária em todas as fases do processo. Agora, essa gratuidade ela não impede que a parte vencida seja condenada a arcar com as custas do processo e honorários da parte contrária. Porém, para que os respectivos valores sejam cobrados, é necessário que o credor comprove a alteração da situação financeira do beneficiário,
conforme artigo 98, parágrafo 3º do CPC. E, nesse contexto, verifica-se que a alteração da situação de insuficiência dos beneficiários de justiça gratuita constitui-se condição necessária para a execução da verba sucumbencial, sendo ônus exclusivo da exequente provar o seu implemento. Em caso, o exequente Lara Ineri Advocacia, em favor do seu pleito executivo, alegou a modificação da situação financeira dos executados, Giri Osmar e Liane, e defende dois pontos. A existência, primeiro, a existência nos autos de cópia de contrato firmado entre os autores e a Suzano, que ele rendeu R$850 mil, e dizer que o senhor Júlio Osmar foi candidato a vereador e a deputado federal nas eleições de 2014 e declarou seus bens no valor de R$932 mil. Não obstante os valores apontados na referida documentação, entendo que estes não devem ser considerados como aptos a demonstrar mudança de estado de hipossuficiência dos executados, e seja porque o contrato de compra e venda do imóvel foi celebrado em 20 de março de 2013, seja porque as declarações prestadas à Justiça Eleitoral datam de 2014, e o cumprimento da sentença foi em 2022. Então, aí nós temos um lapso temporal de mais de 5 anos da data em que tais documentos foram produzidos, pelo que não se tem como averiguar qualquer mudança na situação patrimonial dos beneficiários da justiça gratuita. Logo, ausente a prova de implemento da condição indispensável para o prosseguimento da ação, de rigor seja conhecida sua extinção ante a inexigibilidade do título, pois pendente condição suspensiva. Doutrina e jurisprudência a respeito, e, concluindo, eu mantenho a sentença, votando pelo desprovimento do recurso. Desembargador Lorival. Olha, a tônica do processo são esses momentos estanques. Então, ele perdeu a oportunidade de fazer essa insurgência num momento que era devido. Então, na fase de execução, já é inapropriado fazer um levantamento, levantar uma questão desse que exigiria uma indagação mais profunda. Eu acompanho Vossa Excelência. Então, apelação desprovida nos termos do voto do relator. Agradeço a sustentação, doutor Vinícius. Vamos seguir. O próximo é o nono da pauta, da relatoria do desembargador Lorival Cerejo, Luiz Fernando Barbosa Costa, e a parte diversa é Banco Bom Sucesso. Tem alguém na sala virtual? Doutor Fernando, sou advogado de quem? Bom dia, Excelência. Sou advogado do senhor Luiz Fernando Barbosa. Luiz Fernando Barbosa. O agravante. Igual. Trata-se de os autos de apelação civil manejada por Luiz Fernando Barbosa contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada contra o Banco Bom Sucesso S.A. Discute sobre o empréstimo consignado atrelado a cartão de crédito, cuja contratação é negada pelo autor, razão pela qual ingressou em juízo postulando a cessação de cobranças, além de pedidos de indenização por dano moral e material. A sentença, conforme antecipado, julgou improcedentes os pedidos. Interposto o recurso de apelação, foi este desprovido por decisão monocrática proferida pela saudosa desembargadora Cleonice Freire. O presente agravo interno é voltado contra essa decisão. Basicamente, reitera os argumentos da apelação e faz alusão a julgados dessa corte com abono em sua tese. Contra razões devidamente apresentadas, é o suficiente relatório. Desembargador da apelação. O senhor julgou monocraticamente a apelação. É a desembargadora Cleonice. Antigo. Pois não, doutor Fernando Saldanha, o seu nome completo, OAB, seguida a sua sustentação, por gentileza. Bom dia, Excelências. Desembargador Jamil Jadeon, desembargador Lorival Cerejo, relator desse agravo interno, desembargador Cleones, ilustre representante do Ministério Público, advogados e servidores aqui presentes. É uma satisfação dirigir a palavra a essa Câmara, a Vossas Excelências, e vou ao caso concreto, né?
Excelências, eu li nos autos o relatório do desembargador Loival Cerejo, por entender que tem um relatório muito sucinto, eu achei a necessidade de fazer a sustentação para trazer alguns esclarecimentos. Creio eu, né, que o desembargador relator já tem voto pronto, mas como eu sei que o desembargador Loival Cerejo, todos nós sabemos, é um intelectual, e é desconfortável para mim, para muitas pessoas, refletir, né, e repensar qualquer tema, qualquer entendimento, mas para ele não é tão desconfortável em razão do seu grau de intelecção, né? Pois bem, é o que eu venho pedir. Trata-se, então, de um agravo interno contra uma adesão monocrática da desembargadora, saudosa desembargadora Cleonice Freire. Eu vou citar, peço licença para Vossa Excelência, para citar um trecho da adesão monocrática. Ela diz o seguinte: anoto que os valores cobrados nos contra-cheques do apelante dizem respeito, de fato, ao mínimo do valor da fatura do cartão de crédito, justamente porque o consumidor deixou de efetuar o pagamento da totalidade das faturas, gerando encargos relativos ao refinanciamento do saldo devedor mês a mês, motivando a continuidade das consignações mesmo após o término do prazo inicialmente contratado. Eu pergunto a Vossas Excelências, indago ao relator, porque eu consultei o processo todo ontem, examinei todos os autos ontem e examinei hoje pela manhã antes de fazer a sustentação. Não há contrato nos autos, há apenas uma proposta de adesão, e a proposta de adesão nada esclarece, nada menciona acerca disso que está constando na decisão monocrática. Não diz o contrato de adesão, né, não diz que o consumidor, ao não pagar o mínimo que estaria descontado no seu contra-cheque, esse saldo iria se avolumar, né, com juros mais elevados e seriam cobrados ainda no seu contra-cheque. Isso não consta no contrato de adesão. Li ele ainda há pouco, todo. Não consta. E isso deveria constar. Sabe por que deveria constar, Excelências? Porque o IRDR, que julgou os empréstimos consignados, ele, na sua ratio descendente, que é o que vincula, os precedentes qualificados não vinculam a conclusão, mas sim a ratio descendente. E a ratio descendente diz o seguinte: eu peço licença também a Vossas Excelências para fazer uma breve leitura. Diz aqui o julgamento do RDR, a decisão do RDR que gerou as teses. Deverá, portanto, não posso deixar de mencionar que os consumidores que são ludibriados pelas instituições financeiras e aderem de forma enganosa a esse tipo de produto somente se darão conta após vários anos, quando já pagaram 3 ou 4 vezes o valor solicitado, não havendo previsão para o término das parcelas. Diz mais: deverá, portanto, o fornecedor, a instituição financeira, prestar ao consumidor todas as informações sobre o produto, de forma clara e precisa, pois as pessoas realizam esse tipo de contratação sem saber realmente do que se trata, ou então pensam estar tratando de empréstimo consignado. A meu sentir, disse o relator, é óbvio que tais pessoas devem ter a proteção especial, com requisitos mais rígidos na contratação do produto. Por quê? Na qualidade de consumidores, são submetidas a cobranças abusivas de encargos e taxas. Complementa ele. Sendo assim, deve todo e qualquer contratante ser devidamente esclarecido os encargos financeiros que suportará ao contratar o produto, cartão de crédito com reserva de imagem consignável, cabendo à instituição financeira informar em linguagem clara, precisa, ostensiva e acessível os altos encargos que o consumidor suportará se optar por pagar apenas o valor mínimo da fatura. Excelências, não há contrato, mais uma vez repiso, não há contrato nos autos, há apenas uma proposta de adesão, e a proposta de adesão não observa o que consta na ratio descendente do IRDR, na medida em que não traz informações sobre o que acontecerá com o consumidor se ele pagar somente o mínimo da fatura do cartão. Porque não indica quais são os encargos, o que vai ocorrer, quais os esclarecimentos se ele não pagar o mínimo da fatura do cartão. Excelências,
em vários casos, eu venho alertando a este tribunal, o Tribunal de Justiça do Maranhão, de que deve-se verificar a adequação da aplicação do IRDR que traz os empréstimos consignados. Inclusive, tem uma decisão do próprio desembargador Jamil, por ocasião do julgamento do IRDR, fazendo esclarecimentos sobre essas questões. Consta consignado no julgamento, na ata do julgamento. Portanto, excelências, também importante esclarecer que foram apresentados nos autos faturas deste suposto cartão de crédito que o agravante não recebeu qualquer fatura, nem a prova disso nos autos, não recebeu contrato. E detalhe, as faturas, se observar nos autos, as faturas elas indicam 3 numerações de cartões de crédito. A numeração com final 8142, 2664 e 8905. Indago a Vossas Excelências, quem contrataria com a mesma instituição financeira 3 cartões de crédito? Para que com a necessidade de 3 cartões de crédito? Ademais, nos autos, no contrato de adesão, não consta, está em branco, quanto à solicitação de dependentes. Ou seja, nem se pode dizer que algum desses contratos, desses cartões, seriam de dependentes, porque não existe no contrato de adesão indicação de qualquer dependente, está lá em branco, não está preenchido, não tem destinação de cartão dependente nenhum. E aí, 3 cartões de crédito. Por quê? Porque as faturas trazem essas 3 numerações de cartão de crédito. E aí, alguém contrataria 3 cartões de crédito? Excelência, isso é evidência de que a contratação é uma contratação que ela viola direito do consumidor, na medida em que ela não é transparente, ela não é clara, não é precisa. A proposta de adesão, ela com letras minúsculas, não obedecem às determinações do CDC. Ademais, o STJ, em recurso repetitivo, com efeito vinculante, disse o seguinte: recurso especial, peço licença a Vossa Excelência para ler, recurso especial 976836, Rio Grande do Sul, sob o rito do artigo 543C do CPC. Assentou o quê? É forçoso concluir que o direito à informação tem como desígnio promover completo esclarecimento quanto à escolha plenamente consciente. Veja, a escolha do consumidor tem que ser plenamente consciente. Se observarem a proposta de adesão que consta nos autos, ela traz informações do cartão de crédito consignado e traz também informações do empréstimo consignado comum, o que por si só já gera dúvida. Ela já impossibilita essa escolha plenamente consciente, como diz o STJ nesse recurso repetitivo. E diz mais, escolha plenamente consciente do consumidor de maneira a equilibrar a relação de vulnerabilidade do consumidor. Outro fato importantíssimo que Vossas Excelências não podem deixar de lado. O Código de Defesa do Consumidor ele tem um vetor condutor, que é a vulnerabilidade do consumidor. Não se pode, pelo simples fato de haver uma assinatura do consumidor na última página de um contrato ou de uma proposta de adesão, afirmar que a escolha dele houve ali, como diz a juíza na sentença, o juiz na sentença que diz ali foi um contrato regulado pela autonomia privada. Certo, a autonomia privada existe, mas o CDC, nas relações de consumo, essa autonomia privada ela é relativizada. Por que ela é relativizada? Porque o consumidor é a parte vulnerável nessa relação. Não existe relação horizontal entre fornecedor e consumidor. É uma relação desequilibrada. Por isso que, ao julgar uma relação de consumo, o julgador ele sempre deve ter em mente a vulnerabilidade do consumidor. Esse vetor não pode ser esquecido. E diz o STJ nesse recurso especial. E diz mais, colocando em posição de segurança na negociação de consumo.
acerca dos dados relevantes para que a compra do produto ou serviço ofertado seja feita de maneira consciente. De maneira consciente. Excelências, de forma alguma, não há dados nos autos, não há contrato, apenas uma proposta de adesão, há faturas que indicam 3 numerações de cartão de crédito, há um contrato de adesão que traz cláusulas de uma modalidade de contrato e de outra modalidade de contrato no mesmo proposta de adesão. O proposta de adesão ela tem vários campos que não há preenchimento, ela é preenchida a posteriori à contratação. A proposta de adesão indica como o contrato foi realizado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, que o consumidor não conhece nem a cidade, nunca foi lá. A proposta de adesão, excelência, se observarem, ela indica a agência do banco na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A agência do senhor Luiz Fernando é em São Luís. Ele trabalha aqui, mora aqui. A agência dele não é no Rio Grande do Sul, mas consta expressamente na proposta de adesão Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como fosse a agência do consumidor, e não é verdade. Ou seja, é um contrato imprestável para provar que houve ali uma contratação de forma plena e consciente pelo consumidor. Pois bem, excelências, para finalizar, peço licença a vossas excelências, mais uma vez, para citar um trecho da decisão, da ratio decidendi do IRDR dos empréstimos consignados, que diz o seguinte: disse lá o relator, assim, a instituição financeira deve deixar bem claro que essa modalidade de crédito é diferente do empréstimo consignado, pois nesse o contrato faz o empréstimo com data certa para início e término das parcelas, passo que o cartão de crédito com reserva de margem consignável não há data limite para o termo de pagamento, pois se trata de um crédito rotativo. Complementa ele. Em palavras simples, funciona assim. O cliente obtém determinada quantia de dinheiro que não precisa de uma data final para ser paga. Isso advém do fato de que os bancos, em evidente má-fé, isso está na razão de decidir do RDR, não enviam as faturas aos clientes corretamente. Corretamente. Isso é fato. Isso não acontece. Fatura nenhuma é enviada ao cliente. Nem um contrato não é. Fazendo descontos nos contra-cheques deles, que se referem apenas ao valor mínimo do cartão, beneficiando-se das altas taxas de juros cobradas. Excelências, outra coisa que não pode ser esquecida, excelências, é que hoje já existe uma lei, a lei do superendividamento, que inclusive modificou o Código de Defesa do Consumidor, justamente para proteger os consumidores para uma situação de umas dívidas impagáveis. O cara não consegue pagar, nem se ele vender a casa dele, se ele vender tudo, ele não consegue pagar. Finalizo. Além disso, essas pessoas passam a ter determinado valor de parcela descontada em folha, levando-as a acreditar que estão pagando gradativamente a dívida, sendo que, na verdade, ainda devem valores muito superiores ao inicialmente contratado. Isso consta na ratio decidendi do IRDR, que julgou aí os empréstimos consignados. Portanto, excelência, eu peço a vossas excelências o conhecimento e provimento deste agravo interno para que, apreciando de forma mais criteriosa os elementos dos autos e aplicando a ratio decidendi do IRDR, não somente a conclusão, porque o que vincula é a ratio decidendi, julgar, dar provimento a este recurso de agravo interno para conhecer e dar provimento à apelação que foi negada, né, de forma monocrática pela saudosa desembargadora. Agradeço a atenção de Vossa Excelência, tenha um bom dia, um bom trabalho e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigado, doutor Fernando. Sem manifestação ministerial, retorno a palavra ao ilustre relator. Senhores desembargadores, este agravo aqui já é o terceiro relator que aporta a questão aqui ventilada. Diante da veemência
muito bem posta pelo advogado na tribuna, eu vou retirar de pauta, aliás, pedir adiamento para reapreciar a matéria que eu trouxe aqui. Existe um contrato aí de cartão de crédito. E ele utilizou o cartão de crédito. Sim, mas há outras ponderações que suscitadas que eu Então, realmente preciso apreciar. Sétimo da minha relatoria. Aqui são só 18, né? O sétimo não tem sustentação, tem? Hã? Tem? Para Manoeli? Bom dia, Excelência. Perdoe. Tem sustentação, sim. Tem pedido de Qual é, sustentação oral. Qual é? É o agravo de número, na pauta, eu não sei informar a numeração, mas é o agravo de instrumento de número 082 Refresco de Guararapes, Companhia Maranhense 2218. Correto. advogado Eduardo Arruda Alvim e outros, advogado agravado JFS Araújo, advogado Sebastião Moreira Maranhão Neto, relatório Refresco Guararapes, interpôs agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência contra a decisão do juiz da terceira vara da Comarca de São Luís, proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença, que assim decidiu, disse o juiz. Assim, considerando que a ré efetuou o pagamento voluntário, não efetuou o pagamento voluntário, tampouco apresentou a tempestiva impugnação ao cumprimento da sentença, e que, bem reconhecido e analisado por este juízo, de número tal, e que esta não possui em seu favor deferimento de efeito suspensivo no segundo grau, determina o prosseguimento da execução com a liberação do valor penhorado em favor da parte autora, mediante expedição de alvará eletrônico, transferência entre contas em seu favor e dos seus patronos devidamente habilitados nos autos, com poderes para recebimento e com devido recolhimento das custas. Determina ainda o bloqueio do saldo remanescente apontado na petição de número tal. Indefiro, contudo, a transferência dos valores para as contas apontadas, por não haver demonstração de relação entre a autora e a pessoa jurídica apontada na petição. Na origem, a empresa JFS Araújo ajuizou a ação de perdas e danos. Essa matéria nós já discutimos aqui vários agravos. Se quiserem que eu... Então, aqui a Refresco Guararapes, ela pleiteia que a decisão agravada gera enorme segurança na situação, pois autoriza a liberação de vultoso montante financeiro em favor de uma microempresa individual. Considerando que os parâmetros adotados pelo laudo pericial ainda estão em discussão, a decisão agravada violou o disposto no artigo 520, inciso 4 do CPC, ao autorizar o levantamento. Ausente pedido de liminar, apresentada contra razões, a Procuradoria não se manifestou pelo mérito, só pelo conhecimento. A senhora vai falar em nome do agravante ou agravado, doutora? Falarei em nome da agravada, Excelência. Eu verifiquei no processo que havia pedido de sustentação também pela parte agravante, mas acredito que não compareceram. A parte agravante não se encontra? Então, a parte agravada. Doutora, a celeuma aqui, essa celeuma chegou à STJ. E o ministro Marco Aurélio Belize, nos autos de um recurso especial número tal, relativo a dois agravos, e amparado na segregação das turmas de direito privado daquela corte em dois sentidos, cada Câmara tem aplicado um entendimento, ele deu parcial efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso especial, vedando o levantamento de quaisquer valores que ainda se encontram penhorados. Então, eu tenho aqui a Câmara só que se adequar ao julgamento do ministro Marco Belize.
Se a senhora quiser continuar, a senhora tem todo o direito, e eu respeito muito, mas há essa decisão do STJ, e eu aqui já antecipando a senhora, estou dando parcial provimento ao agravo para vedar o levantamento de quaisquer valores que porventura se encontrem penhorados até o julgamento final do recurso especial, em razão da decisão proferida pelo ministro Marco Belisa. A senhora quer falar? Senhor relator, na verdade, já diante do adiantamento do voto, também não tenho oposição, justamente o pedido da parte agravada, justamente seguir o entendimento do STJ, até porque a decisão proferida ali com relação ao efeito suspensivo, ela se deu, de fato, nesses limites, né, do deferimento parcial, mencionando as quantias futuras, né, nada relacionado ao que já havia sido deferido. Né? Então, diante do posicionamento, a agravada também não tem interesse na sustentação diante do posicionamento. Obrigado. E só para os conhecimentos, o desembargador Cleones está me ouvindo, logo que eu cheguei ao tribunal, houve uma frase do desembargador Cleones que eu sigo até hoje. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O STJ mandou, eu tenho que obedecer. Às vezes você pode ter opinião, registro minha posição pessoal, mas, em regra, sigo a orientação das cortes superiores, ela é até obrigação. Então, eu estou votando dando parcial provimento do agravo para vedar o levantamento de quaisquer valores até o julgamento do recurso especial. Porque ele diz lá o seguinte, olha, tem o TJ do Maranhão seguiu o entendimento da Câmara A, mas aqui tem a Câmara B que entende de outra maneira. Então, vamos aqui buscar um entendimento, enquanto isso eu suspendo. E aí, só obedecer. Se eu puder ter uma parte, Excelência, inclusive, muito provável, né, o interesse, na verdade, aqui no julgamento era da parte agravante, não, que também não está presente, justamente nesse sentido, desse esclarecimento até da questão do deferimento da liberação de valores. Então, a questão foi posta a julgamento perante o STJ, foi informado da liberação de quantias parcialmente penhoradas, né, a execução ela continua, e o próprio ministro relator, ele foi enfático com relação a esse deferimento parcial do efeito suspensivo, tão somente alcançando as quantias que ainda estivessem no processo. Nada mencionando com relação ao que tinha sido, né, liberado, até porque no momento processual da liberação não havia qualquer efeito suspensivo, né, com relação a impedimento de liberação de quantias, expedição de alvará. Então, o entendimento de Vossa Excelência, ele se dá no mesmo sentido do entendimento do ministro relator do STJ e justamente com relação a quantias, porque essa execução ela ainda prossegue. Foi, inclusive, na decisão agravada, deferido o pedido de constituição patrimonial das quantias remanescentes, que nem foi cumprido diante do efeito suspensivo, mas ainda há penhora a ser realizada no processo de primeiro grau, com essa limitação de prosseguimento com relação a medidas de levantamento, mas justamente atingindo a quantias que porventura ainda estivessem no processo. Muito obrigado, doutora. Vamos seguir. Eu que agradeço, desejo um bom dia, bom trabalho a todos. Todos de acordo? De acordo. Então, parcial provimento. Agora é o 17º, apelante Rivaldo Clementino Saraiva e outros. Segundo apelante, a Rosiclé Saraiva Bueno. Seus advogados, os apelados são os mesmos. O Ministério Público, através da doutora Selene Coelho de Lacerda, não demonstrou interesse, parecer. Vamos ter sustentação? Então, Gustavo, advogado de quem? Advogado da requerida, excelência, Rosiclé Saraiva Bueno. Antônio Araújo de Andrade, advogado dos recorrentes, excelência. Ambos são recorrentes, né? Tanto o Rivaldo quanto a Rosiclé. Sim, excelência. Ambos interpuseram recurso em face da sentença proferida pelo juiz da 5ª Vara da Comarca de Imperatriz nos autos de uma ação de arbitramento e cobrança de aluguéis. O juiz julgou a ação parcialmente procedente para condenar a ré a pagar aos demais herdeiros o aluguel mensal de R$ 800 a partir da citação, fixado o vencimento em todo dia 15, com reajuste anual pelo IPCA, ocorrendo o primeiro reajuste em setembro de 2023, um ano depois da presente decisão.
e assim subsequentemente até a desocupação e juros de 1% ao mês para os aluguéis vencidos. Deixou de condenar renas custas e honorários por litigar sob o palio da justiça gratuita, não questionado pelos autores. Proferida a sentença, o Rivaldo ele traz aqui ao tribunal a necessidade de majoração do valor mensal do aluguel para 80% do valor apurado pelo perito especialista na área de avaliação imobiliária, e que consiste em R$ 3.600. Aduz que o termo inicial para a cobrança dos aluguéis deve ser a data da oposição, maio de 2018, segundo entendimento do STJ. Já segundo a apelante, a Rosicler, ela argui em caráter preliminar, negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que o acordo é nulo quando não aprecia toda a matéria que deveria enfrentar, em violação ao artigo 5º, inciso 35 e 55 e o artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal, argui a ilegitimidade ativa face à pendência de julgamento da ação de inventário à época da propositura da ação, perda do objeto e legitimidade ativa em decorrência da venda das cotas partes para terceiros e impugnação à justiça gratuita. Contra razões, ambas apresentadas, a Procuradoria manifestou-se apenas pelo conhecimento do apelo. Então, pela ordem, advogado do senhor Rivaldo, se encontra? Excelência. Antônio Araújo de Andrade, OAB Maranhão 25896. Pois não, o senhor tem a palavra, seu nome completo, OAB, você pode continuar. Relator, Pois não, Osvaldo. considerando aqui, eu estou vendo aqui a conclusão da sentença de Vossa Excelência, que não vai adentrando ao mérito, seria melhor demonstrar logo para evitar as sustentações orais, que serão inócuas. Serão inócuas. Eu estou acolhendo a preliminar da negativa de prestação judicial, anulando a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com apreciação dos pontos levantados que podem impactar no deslinde do feito. Aí julgo prejudicada a análise dos demais preliminares. Isso porque eu verifiquei que todo o transcorrer processual foram levantadas diversas questões pelas partes, inclusive em razões finais, em que se trouxe ao conhecimento do juízo matérias de ordem pública, como legitimidade processual, falta de interesse de agir, os quais o magistrado de origem restou silente, tendo por ocasião da sentença, quando do julgamento dos embargos de declaração, opostos pela segunda apelante. Eu trago jurisprudência a respeito e entendo que configura-se negativa da prestação jurisdicional quando o magistrado deixa de apreciar esses fatos importantes para a elucidação aqui do feito. Então, como pediram aqui meus ilustres colegas, adiantando o voto, eu estou acolhendo a preliminar para anular a sentença. Mas os ilustres advogados têm a palavra se quiserem se manifestar. Doutor Antônio? Sim, Excelência, quero manifestar, né, aqui nos termos propostos aqui. Bom dia aos nobres desembargadores, o membro do Ministério Público, os colegas advogados e prestigiosos servidores do TJ Maranhão. Colhendo a terceira Câmara Civil, eu saúdo a todos aqui na pessoa do excelentíssimo presidente, doutor Cleones Cunha, me dirigindo aos nobres julgadores com a grata satisfação de ter a oportunidade, de aqui sustentar os interesses do senhor Rivaldo e irmãos, demais herdeiros. Excelentíssimos desembargadores, o presente julgamento tem aqui a nobre missão de mitigar parcela de relevante injustiça que se prolonga há mais de 5 anos no judiciário maranhense, especificamente aqui na cidade de Imperatriz. O
os 4 recorrentes eles estão privados de usufruir do bem deixado por sua genitora no ano de 2018 ainda. Então, desde então, a recorrida tem utilizado os mais diversos artifícios para permanecer no imóvel contra a vontade dos seus irmãos. Ocorre, né, que aqui, enquanto não se resolve de forma definitiva a destinação do imóvel, que a recorrente insiste ter somente para si, sobreveio sentença que, acertadamente, no caso, determinou o pagamento de aluguéis aos demais herdeiros preteridos. E, no entanto, errou ao desconsiderar as fartas provas fornecidas para dar o exato quanto do aluguel que foi arbitrado na sentença pelo meritíssimo juiz da Quinta Vara Civil em setembro de 2022. Excelentíssimo doutor Lorival, doutor Cleones, ao contrário do que fora ressaltado lá na sentença, salta aos olhos documentos técnicos que mensuram o aluguel em patamar bem acima do estipulado em primeiro grau. Os recorrentes indicaram 2 importantes documentos produzidos por profissionais, né, com capacidade técnica. Soma-se a isso o próprio depoimento da recorrida, que apontou ter conhecimento de que o imóvel, né, vale por volta de R$700 mil. Excelência, uma simples pesquisa na ferramenta Google Maps permitirá que se constate que o imóvel, né, em questão não está mais de 2 ou 3 quarteirões dos seguintes pontos da cidade de Imperatriz que alguns dos excelentíssimos conhecem muito bem. A Prefeitura, a subseção da Ordem dos Advogados, a Receita Federal, o Ministério Público, UFMA, Câmara de Vereadores, Colégio Santa Terezinha, Academia Imperatrizense de Letras, né, que o desembargador Cerejo conhece, e Fórum da Comarca, né, não está mais do que 2 ou 3 quarteirões desses imóveis também bastante valorizados aqui na cidade. Então, portanto, o que se verifica na sentença do novo julgador é que houve um julgamento contrário ao que os recorrentes lograram produzir, né, em termos de sólidas provas, seja pelo laudo que estipulou o bem, né, em R$858 mil, como também pelo parecer que indicou o valor de aluguel, né, em torno de R$4.500 também, tendo ambos os documentos técnicos sido levados ao conhecimento do magistrado, né, seja também pelos depoimentos da recorrida, que acredita que o bem vale em torno de R$700 mil, como já mencionado, e testemunhas que indicaram a posse exclusiva do bem por parte dessa herdeira. Tanto assim que a recorrida entrou, certa feita, com medida protetiva de urgência contra um dos recorridos, além de outras ações judiciais. Então, o valor comercial do bem impõe que se arbitre o valor dos aluguéis entre 0,5% e 1%, tal como praticado, né, cotidianamente no mercado imobiliário. O próprio magistrado apontou na sentença a necessidade de que o valor seja corrigido quando de eventual venda, né, para que se respeite o percentual de 1%, ainda que o próprio magistrado não tenha respeitado ao proferir tal deciso. Então, concluindo, excelentíssimos desembargadores, para não tomar muito mais o tempo dos senhores, tais fatores de parâmetro ali de 0,5% a 1% levariam os aluguéis a serem estipulados em valor que deve ficar entre R$2.850 e R$7.000, e não os irrisórios R$800 a serem divididos por 4 herdeiros. Somente com a indicação de valores de referência que a própria recorrida indica nos autos, sendo necessário levar também em conta, né, nessa fixação, outros fatores, o que efetivamente, né, as análises técnicas levaram em conta, né, com profissionais com currículo, né, e habilitações que os gabaritam para tal. Então, portanto, excelentíssimo, a sentença deve ser reformada, colaborando para pôr termo na utilização exclusiva de uma única herdeira, que permanece no imóvel se efetivamente adimplir, primeiro, com os aluguéis, que desde que foram arbitrados em setembro de 2022 nunca foram pagos, e também com o IPTU, que remontam, né, débitos de 2018, né, correndo aí o risco de uma execução da Fazenda Pública Municipal. E também, né, a questão do magistrado que estipulou os valores a serem devidos a partir da citação, né, ali pelos idos de março a abril de 2022, né, porque sustenta que os recorrentes na presente apelação, calcados em pacífico entendimento do STJ quanto à legitimidade do espólio para pleitear desde o óbito do transmitente, que se estipule aluguéis a serem pagos aos demais herdeiros desde o óbito, quando a herdeira usufrutária exclusiva do bem já estava no imóvel e continuou assim. Então, pelo esforço, excelentíssimo, os recorrentes pugnam pelo conhecimento e efetivo provimento ao presente recurso de apelação, reformando a sentença para fixar, enfim, os aluguéis em patamar condizente com o valor do imóvel, em conformidade com a prova dos autos, e que sejam reafirmados os valores devidos retroativamente, desde o óbito da genitora dos recorrentes, em conformidade também com a balizada jurisprudência sobre o tema. Lembro, excelências, que os 4 herdeiros têm mais de 60 anos,
2 deles estão enfermos e um desses recorrentes é, inclusive, pessoa com deficiência que, né, tem prioridade no julgamento, por isso a necessidade, né, de que esses valores sejam efetivamente revistos em prol dessas partes em situação de vulnerabilidade econômica e social. É nesse sentido a manifestação dos recorrentes, excelências. Obrigado. Obrigado, doutor Antônio. Advogada da senhora Rosiclé Saraiva Bueno. Sou eu, Excelência. Eu gostaria só de me ater a algumas questões que, por se tratar de ordem pública, poderiam ser apreciadas também neste momento, Excelência, ainda que o senhor Supressão, tenha doutor Gustavo, eu entendo, seria supressão de instância, porque a produção de Entendo. tem que ser pelo juiz de primeiro grau. Eu Entendo. praticamente entendo aqui, o senhor alegou aqui na apelação negativa de prestação judicional, Certo. porque não foi apreciada a matéria. Quer dizer, eu estou devolvendo isso ao juiz de primeiro grau para ser examinado. Tudo bem. Mas o senhor tem todo o direito. Continue se quiser. Tudo bem, Excelência. Então, para que não haja mais despendimento do tempo de Vossa Excelência e com o retorno dos autos para a instância inicial e, por conseguinte, a análise das preliminares, eu também vou abrir mão do meu tempo de sustentação. Eu agradeço, então. Então, senhores, eu acolhi a preliminar de negativa de prestação judicional, anulo a sentença de base, não, né, desembargador Cleôncio? Retirar essa expressão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento com apreciação dos pontos levantados que podem impactar no deslinde do feito, prejudicada a análise das demais preliminares e de mérito. Todos de acordo? De acordo. Próximo. Qual? No agravo de instrumento, embargante Mineração Arizona, Depois. advogada doutora Maria Damasceno de Carvalho, outro, embargado Plácido Oliveira Silva. Alguém para sustentação? Bom dia, Excelências. É só para assistência. Palavra de aclamação. Está acompanhando, doutora Marilândia. Opôs embargos com pleito de efeitos infringentes, alegação de omissões ao acordo, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Plácido, ora embargado. Diz que foi omisso, face à ausência de enfrentamento de laudos técnicos que instruíram os pedidos na inicial, sendo que o depósito efetuado por Masa foi embasado em normas técnicas. Argumenta ter o acordo se referido à minuta de cessão de direitos possessórios, promessa de compra e venda e instituição de servidão mineral sem assinatura entre Masa e um terceiro que nada teria a ver com a lide. Diz ainda ter havido decisão extrapedita. Pugna pelo pré-questionamento dos dispositivos apontados. De logo, rechaço a questão do pré-questionamento, não é suficiente para acolhimento dos embargos. Eu conheço do recurso, no entanto, o vício de omissão apenas se configura inexistindo manifestação contra a questão que deva ser decidida. Ocorre que, ante os termos da decisão recorrida, é impossível dar guarida ao recurso, pois o acordo não contém o vício alegado, tendo os argumentos do embargante refletidos tão somente claro em conformismo. Por oportuno, convém esclarecer que, de acordo com a jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte. Transcrevo jurisprudência do STJ. No caso dos autos, é verdade o que almeja recorrente, então somente por via oblíqua e de maneira totalmente infundada gera nova discussão sobre a questão. Esclarece que os embargos com efeitos infringentes não se dissociam das hipóteses do 1022. Nos casos semelhantes ao que ora me deparo, tem decidido reiteradamente o CJJ. E transcrevo jurisprudência. Não existindo o vício, eu rejeito os embargos e rejeito os embargos da declaração. É como voto.
Gente, desembargador Lorival. De acordo. Não existe mais nenhum pedido de preferência. Eu indago aos senhores relatores e ao doutor Afilena, presidente do Ministério Público, se há algum destaque na pauta a ser feita. Não, senhor presidente, estou de acordo com Então, todos os votos lançados. todos os pareceres estão lançados e os votos. Então, acompanham em todos, o desembargador Lorival também, desembargador Cleones. Ficam votados todos os demais processos, filho, constantes da pauta. O senhor tem algum destaque? Não? Nenhum destaque, excelência. Obrigado. Alguma colocação, senhores membros do Ministério Público? Só que amanhã temos sessão, né, desembargador? Eu lamento não poder comparecer à sessão, peço Vossa Excelência que presida. Sessão de... Das segundas Segunda Câmara. reunidas. É importante sua presença, desembargador Lorival, para ter quórum. Estarei me deslocando da cidade de Caxias. O senhor faça os meus cumprimentos ao chegar a doutor Pileno, eu ia falar que eu isso. fico bem informado Perdão. de ele ser meu conterrâneo caxiense. Tudo bem, vai ser receber o cidadão e eu faço questão de estar na Ele resposta dele.